Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou a professora Ana Raquel e estou dando continuidade a essa playlist A Decadência do Sistema Educacional Brasileiro, visão de uma professora alfabetizadora. Eu precisei parar por um tempo, dei uma pausa bastante longa, aí de mais ou menos uns 3 meses e pouco, porque eu tive alguns problemas de saúde e tive vários outros compromissos e precisei parar. E eu havia gravado um vídeo que é sobre esse tema que eu vou falar hoje, que você viu aí deve ter visto aí no título, né? Que é sobre a questão da educação infantil na BNCC. Eu havia gravado um vídeo, mas esse vídeo se perdeu, simplesmente se perdeu. Procurei e não encontrei. Então hoje estou regravando para vocês, tá? Dando continuidade à BNCC, porque um documento grande, né? Bem extenso, e ele é segmentado, dividido em várias partes, e essas partes são bem extensas. E hoje eu quero falar um pouco sobre a educação infantil. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela prevê a alfabetização apenas para primeiro e segundo ano do Fundamental 1, anos iniciais, né? E eu acho que isso é, é um grande atraso para a nossa educação. Eu acho que é um grande atraso. E nós vamos ver agora é, o, o que vai corroborar com essa minha opinião, né, a respeito disso, certo? Então vamos ver aqui, ó. A educação infantil, ela não tem aqueles habilidades e competências, né? Mas ela tem esses dois grandes pontos, que são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil e os campos de experiências. Dentro dos campos de experiências é que estão distribuídos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, ou seja, aquilo que as professoras de fato irão trabalhar com as crianças na educação infantil, certo? Vou compartilhar aqui esse PDF. Esse PDF é o documento da BNCC, tá certo? Por vezes eu vou tratar a BNCC no feminino e por vezes eu vou tratar no masculino, certo? Porque como é a base, a gente trata no feminino, mas como também é o documento, aí a gente trata no masculino. Então, aqui no ponto 3, a etapa da educação infantil. Então, eles têm algumas questões, eu não vou entrar em detalhes, tá certo? Aqui é para a gente falar mais sobre a questão de alfabetização, que é o ponto que eu mais abordo nos meus vídeos. E a BNCC, ela traz a mesma coisa que está lá na LDB de 2013, que consagrou plenamente a obrigatoriedade da matrícula de todas as crianças a partir dos 4 anos de idade. Tá? Então, a partir dos 4 anos de idade, obrigatoriamente as crianças brasileiras precisam estar matriculadas em instituições de educação infantil, certo? A educação infantil, ela fica um pouco, é, é, como é que eu posso dizer? Geralmente as escolas se especializam em educação infantil, ou aquela escola que tem a educação infantil e tem o Fundamental 1, geralmente eles separam essas crianças do Fundamental 2 e médio, certo? Eles não têm um contato direto, a educação infantil não tem um contato direto com as crianças do primeiro ano, Fundamental 1, eles têm um tratamento totalmente diferente, tá? E na educação infantil estão essas duas concepções, educar e cuidar, que são indissociáveis, tá certo? No processo educativo. Então, a gente já tem uma questão aqui que na educação infantil a gente já tem esse cuidado com a criança, certo? Por quê? Porque lá na educação infantil, na maioria das escolas, creches e escolas, as crianças passam muito tempo. E elas precisam tomar banho na instituição, elas precisam comer lá na instituição. E mesmo que a criança passe só um período na instituição, o cuidado com essa criança é indissociável do educar, tá certo? Então, eles têm esses dois
essas duas concepções juntas. E eu marquei aqui, ó, que neste contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade. Então, assim, a BNCC, ela tem total viés construtivista, que parte do princípio de que a criança constrói o seu próprio conhecimento e que o professor, ele é o mediador nesse processo. Então, o professor, nesse processo, ele não dá feedback para a criança, ele não corrige a criança, certo? Isso é visto de forma negativa. É, então, a criança ela já traz as suas vivências, já traz essas vivências da família e ela vai construindo o seu conhecimento. Além de ser construtivista, a BNCC ela é socioconstrutivista, certo? Porque ela diz aqui embaixo, ó, que a criança é definida como sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentimentos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, ela é produtora cultural, né? A criança ela é vista como uma produtora cultural. E isso vem das suas interações, relações e práticas cotidianas que ela vivencia, tanto em casa quanto na escola. Então, isso aqui é socioconstrutivismo, que vem lá de Vygotsky, agora eu não sei se eu consigo falar o nome dele, mas enfim, né? Que a criança, nós aprendemos a partir das nossas interações sociais. Então, a BNCC também é socioconstrutivista. De, assim, gente, de um todo, de uma forma geral, isso não é errado, tá? Nós realmente aprendemos com as nossas interações sociais, no convívio com as outras pessoas, mas não é só assim que a gente aprende. A gente aprende também com ensino explícito e sistemático, é, recebendo feedback, né, dos nossos mestres, dos nossos professores. E a escola, ela é uma instituição para isso, para ensino sistematizado. Quando a escola perde essa característica, a gente chega no que chegamos hoje da educação que nós temos no Brasil, certo? Então, o professor perdeu o, aquela figura do professor como que é uma pessoa que está ali para passar algum conhecimento, e não, hoje ele é um mediador que não precisa corrigir as crianças e que não há um ensino sistematizado, uma vez que as crianças aprendem no convívio com os outros, certo? Então, a gente tem os eixos estruturantes das práticas pedagógicas, que são as interações sociais, né? E a brincadeira, tá? Experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se dos conhecimentos. Então, ela então, sempre vai estar, na BNCC sempre vai ter isso, tá? As interações para a construção de conhecimento. Então, a criança mesmo que constrói o seu conhecimento, ela não precisa do outro para construir o seu conhecimento, tá? E aqui é que está o grande problema, é o pulo do gato. Porque quando a gente chega lá na alfabetização, não existe o ensino sistematizado na alfabetização para a BNCC, certo? E nenhum outro documento que regulamenta a educação, LDB, DCNs, não tem ensino sistematizado para a alfabetização. E a gente vai ver aqui que não tem práticas realmente de alfabetização que desenvolvam habilidades precursoras para a alfabetização na educação infantil, certo? Então, vamos lá. Então, aqui são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer. Se não vou entrar a fundo nisso, não precisa. E tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo. E os campos de experiências, tá certo? Os campos de experiências já está embutido, né? Que as crianças vão aprender pela a experiência, o convívio, a exploração, nessa etapa nessa etapa da aprendizagem delas, tá? Então, os campos são o eu, o outro e o nós, que vai tratar das interações com os pares, né, adultos e outras crianças, e eu não vou entrar muito nesses temas. Corpos, gestos e movimentos.
Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Sempre vai ter essa questão das relações, da convivência, sempre vai ter. Então, esses são os campos. Deixa eu só colocar aqui, bem aqui, ó. Tá aqui eles, tá? 1, 2, 3, 4, 5 campos de experiências e 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança dentro da educação infantil. Vamos voltar aqui para o PDF. A gente vai focar aqui, tá? Ó, é aqui o meu foco, tá? Eu não tenho contato com creche, nada. O meu trabalho é com essas crianças. Sou especialista em alfabetização, abordagem fônica. Fiz primeiro em inglês e agora estou estudando em português. Para crianças a partir dos 4 anos. Então, a pré-escola, tá? Então, meu foco é aqui. Então, vamos lá. O que é que nós temos dentro dos campos de experiências, né? O que vai ser abordado para essas crianças? Dentro de o eu, o outro e o nós, não tem nada em relação a desenvolvimento de consciência fonológica, consciência fonêmica, nada disso. Conhecimento alfabético, não tem. É só relação interpessoal, né? É só as interações, tá? Com o outro, só isso. E aqui continua. No próximo, corpo, gestos e movimentos. Também não tem muita coisa para desenvolver consciência fonológica. Só tem essa parte aqui, lá embaixo. Aliás, corpo, gestos e movimentos não tem, tá? E vai ter em traços, sons, cores e formas, porque aqui tem sons, ó. Então, a criança, dentro desse traços, sons, cores e formas, é que nós podemos trabalhar a consciência fonológica nas crianças, na pré-escola. Ah, mas a criança vai ser alfabetizada com 4 anos? Não, aqui a consciência fonológica é ela se dar conta que a nossa fala é feita por sons, e esses sons, eles são, como é que eu posso dizer? Eles podem chegar em uma unidade menorzinha, que é o som da letra, certo? Então, aqui nesse campo de experiência, a gente tem reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre, utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir música e sons. Ou seja, aqui é ao ouvir músicas e sons, mas a gente pode trabalhar consciência fonológica aqui, embora a BNCC não traga de forma clara a consciência fonológica. Ela não vai abordar, gente, não vai abordar, porque o construtivismo, a abordagem construtivista, os socioconstrutivistas, eles não trazem consciência fonológica, certo? Eles fazem um malabarismo gigantesco para não trabalharem a consciência fonológica com as crianças, que é uma etapa fundamental, primordial, para que as crianças consigam ser boas leitoras. Então, a nossa saída está aqui dentro desse campo de experiências, traços, sons, cores e formas, tá certo? Aqui tem um grande problema. Dentro desse campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, traz a questão da escrita espontânea. Essa escrita espontânea, ela vem lá de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, quando elas desenvolveram a teoria da psicogênese da língua escrita, em que trata a língua escrita como sendo natural, assim como a linguagem escrita como natural, assim como a linguagem oral, sendo que a linguagem escrita, ela não é natural, ela precisa ser ensinada, tá? E a linguagem oral não. A criança, tendo contato, né, inserida ali no meio de outras pessoas que estão conversando, estão falando, falam com ela, ela vai começar, no seu devido tempo, começar a falar. E
linguagem escrita, não, ela precisa ser ensinada. Não é natural para o cérebro humano fazer a leitura, certo? Depois que nós somos alfabetizados, já somos adultos e já fazemos a codificação e decodificação de forma automática, a gente acha que nós lemos palavras inteiras, que o cérebro lê a palavra inteira e não faz a segmentação dos sons das letras, sendo que quando a palavra entra no nosso cérebro, é feita a segmentação. Só que é tão rápido, é tão automático, que é milésimo de segundos que isso acontece. Então, tem essa escrita espontânea, que não ajuda a criança, certo? A escrita espontânea, ela pode gerar, é, como é que eu posso fazer? A criança escrever coisas erradas e ser mais difícil de ela aprender da forma correta. Aí a única parte que fala de rima e aliteração e ritmos é nessa parte aqui, certo? A rima e a aliteração são habilidades básicas de consciência fonológica, só que a BNCC nem sequer estrutura a maneira como elas devem ser feitas. A BNCC ela não traz nenhum método, ela só traz a teoria e a abordagem construtivista, né? Ela não traz nenhum método de alfabetização, e ela não cita, nesse caso aqui, a consciência fonológica de forma explícita. Tá? Eles se desvencilham desses termos, eles têm rabo preso com isso, a verdade seja dita. Então, através, né, das brincadeiras, as cantigas, os poemas, canções, aí a criança vai ter contato com a rima e com a literação. Só que não para aqui, gente. A rima e a literação são as primeiras habilidades de consciência fonológica, as primeiras. E geralmente, em muitas escolas só é trabalhada rima, só é trabalhado rima, não é trabalhado a literação. E é só as primeiras habilidades. A gente tem outras habilidades depois dessas, tá? A criança precisa reconhecer quantas palavras tem numa frase. Por exemplo, você fala uma palavra, a casa é amarela. Quantas palavras tem nessa frase? A criança precisa reconhecer isso. A criança precisa aprender que palavras podem ser podem ser constituídas por duas palavras, por exemplo, guarda-chuva, girassol. Então, juntou-se duas palavras para formar uma. Então, e várias outras, né? Outras habilidades que as crianças precisam desenvolver. Para aqui. Aqui, ó, é um grande problema. Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas, instruções, ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas. Como é que a criança vai identificar palavras conhecidas se ela não tem uma instrução para reconhecer as palavras? Como é que você quer que a criança reconheça palavras em um texto, né, que está ali num livro, que mesmo que sendo ilustrado vai ter alguns textos, se você não dá não tem instrução aqui para ser ensinado o alfabeto e os sons do alfabeto para a criança começar a lidar com as pequenas partes que formam palavras. Como é que você quer que a criança faça isso? É impossível, a criança não vai fazer. Ela não vai conseguir, ela não tem um ensino explícito para que ela consiga isso, certo? Então, é sempre partindo do pressuposto do ensino não sistematizado, apenas em levantamento de hipótese e ensino não explícito. Se as crianças passassem pelas habilidades básicas de consciência fonológica na educação infantil em menos de 5 meses, lá no primeiro ano, elas já estariam lendo e os outros 5 meses já poderiam introduzir a escrita. Isso sim seria eficaz. Então, se fosse trabalhado a consciência fonológica bem direitinho na educação infantil, o primeiro semestre do primeiro ano, a criança já estaria lendo. E a segunda etapa, aí você introduz a escrita, porque primeiro vem a leitura para depois ter a escrita. E nas escolas não é feito assim, né? De forma nenhuma. Eu vou parar agora e vou continuar no próximo vídeo.